Espero que estejam bem dispostos e que me estejam a ouvir. Espero bem que sim. Esta é a Semana Europeia contra o Cancro, uma iniciativa da European Cancer Leagues, que é realizada já há vários anos e, efetivamente, este ano a European Cancer Leagues propõe-nos que reflitamos um pouco sobre várias questões relacionadas com o cancro, começando hoje com a prevenção primária, amanhã passando para a prevenção secundária, na quarta-feira falarmos um pouco sobre as questões ligadas à investigação, na quinta, no que diz respeito ao apoio ao doente oncológico e nas estruturas que existem para que esse apoio seja efetivo. E, finalmente, na sexta-feira, o apoio ao doente oncológico no que diz respeito às respostas sociais e daí também temos o assistente social que irá colaborar e ajudar na resposta às dúvidas que vocês possam colocar. Eu já estou a ver que há várias pessoas a ver e eu espero que me estejam a ouvir. Se for o contrário, que me digam, por favor, para eu também ir tentando ajustar aqui a conversa convosco. Como sabem, hoje e na prevenção primária convidamos a doutora Paula Alves, nutricionista e diretora de serviço no IPO do Porto, para conversar um pouco convosco, para esclarecer as dúvidas que possam surgir. Ela, de facto, é alguém que estará muito receptiva e poderá eventualmente responder a mesmas questões que possam surgir agora, no momento, enquanto a forem ouvindo. Portanto, apelo a todos para que possam colocar também essas questões nos próprios comentários à publicação, porque serão efetivamente interessantes e importantes os contributos, de forma a que ela também possa responder e que esta conversa se torne um pouquinho mais dinâmica e não só falar para um computador. A alimentação acaba por ser um tema importante em relação ao cancro e não só, mas nós em relação ao cancro, na alimentação até falamos numa perspectiva mais de prevenção primária, o que nós podemos fazer e que devemos fazer no auxílio para que de facto não haja uma proliferação de células malignas no nosso corpo, para que possamos fazer uma alimentação o mais saudável possível desde cedo, e isso é muito o trabalho da Educação para a Saúde, que, como alguns de vocês saberão, é o departamento que coordeno também na Liga Portuguesa contra o Cancro, mas depois também numa perspectiva já de auxílio ao próprio tratamento da doença e daí que este serviço de nutrição do IPO do Porto seja tão importante para vários doentes, para tantos e tantos doentes que passam pelos nossos hospitais, uma vez que a própria doença oncológica, os tratamentos, têm depois consequências que fazem com que seja necessário uma escolha alimentar o mais cuidada possível. Estou a todo momento desejosa de ver a doutora Paula para podermos também conversar com ela. Estou a ver que me ouvem, pelo menos. E será importante então começarmos a qualquer momento com a doutora Paula. Eu espero que seja realmente possível trazê-la ao nosso encontro. Uma vez que estou aqui e tento, de facto, aproveitar este tempo, falando em educação para a saúde e falando na alimentação como algo também importante dos nossos projetos, nós temos várias atividades propostas para a comunidade, nomeadamente a comunidade escolar. Um dos nossos projetos nacionais é justamente denominado Os Super Saudáveis e pretende, junto das camadas mais jovens, estimular a alimentação e às opções saudáveis, nomeadamente entre frutos, vegetais, no que diz respeito especialmente aos lanches que se levam para as escolas, porque efetivamente nesta lufa-lufa do nosso dia-a-dia, por vezes o que pomos na lancheira dos mais pequenos não são as melhores escolhas, porque com mais alimentos processados, as bolachas, os bolicaus, enfim, passando a publicidade, os chocolates, tudo alimentos com opções com muito açúcar e que dificulta depois todo o melhor. Estes alimentos fazem com que as crianças de cedo comecem a ter hábitos que depois mais tarde não ajudarão na sua vida. Ao contrário, é importante estimular nas crianças o consumo de hortícolas, o brócolo, por exemplo,
ou de alimentos mais saudáveis, como sejam até os próprios frutos secos, como uma alimentação, uma alternativa a alguns snacks mais calóricos que eles possam ter no seu dia-a-dia. Para além disso, nós temos outras vertentes e outras ofertas, não só em contexto escolar, mas também para o público-alvo mais adulto, que passam muitas vezes por formações mais concentradas no tempo, como possam ser as nossas palestras ou mesmo estes webinars. Sabemos que com esta nova realidade que a Covid-19 nos trouxe, todos nós vamos ter que nos adaptar. Tivemos que o fazer de maneira mais forçada a estas novas tecnologias e por isso também vos digo que para a Liga tudo isto e para o Núcleo Regional do Norte não deixa de ser uma novidade nós estarmos também a chegar até vós desta forma, mas sabemos que de facto é aquilo em que temos que apostar, de forma a que cada vez mais possamos ter acesso à informação e as novas experiências que temos vindo a promover neste sentido nos últimos tempos têm-nos revelado e mostrado justamente que as pessoas precisam de informação, que querem, que a procuram e por isso é essencial podermos começar cada vez mais a utilizar estas ferramentas. Nós temos já aqui algumas questões que eu irei, espero eu daqui a pouco tempo, a breve trecho, colocar à doutora Paula Alves, mais relacionadas, no fundo, pensar um bocadinho sobre o que é isto, a alimentação saudável. É uma das perguntas que mais se faz, não é? O que é a alimentação saudável? E nós estamos num mundo, na sociedade da informação, em que, efetivamente, muitas teorias nos aparecem e por vezes a dificuldade é saber escolher a teoria certa, aquela que melhor nos assiste, aquela que melhor responde ao nosso momento atual. Eu penso que a doutora Paula também, no fundo, irá discorrer um pouco neste sentido, que a alimentação saudável passa muito por escolhas equilibradas, variadas, não quer dizer que uma vez por outra não possamos fazer um pequeno pecado, mas acima de tudo termos a noção de que no nosso comum, no nosso dia-a-dia, devemos ponderar aquela velha máxima de que nós somos aquilo que comemos e, portanto, tudo aquilo que ingerimos, de uma maneira ou de outra, irá depois ter repercussões no nosso organismo, na nossa atividade, não só física, mas também mental, e daí a importância destas escolhas. Depois, por outro lado, também ter a noção de que nós não somos todos iguais e, portanto, nós reagimos de formas diferentes e, portanto, também aqui, mais uma vez, a perspectiva de que aquilo que é sugerido ao nosso familiar, ao nosso amigo, aquilo que é sugerido às grandes massas, nem sempre, ou idealmente, não deverá ser seguido por cada um de nós de uma maneira cega. Devemos ter também aqui o sentido crítico, devemos tentar perceber qual a melhor forma de atuar e quais as escolhas que para nós nos fazem sentido, não só no que diz respeito, por exemplo, numa relação com a doença oncológica, mas também como indivíduos e de acordo com outras patologias, com outras condições de saúde ou não saúde que o nosso corpo possa ter. No que diz respeito, como há bocadinho vos dizia, à doença oncológica, o papel fundamental que a alimentação tem, por exemplo, também na reação aos próprios tratamentos, isto é uma pergunta que eu própria terei muita curiosidade em saber a resposta que a doutora Paula nos poderá também dar, no sentido de nos ajudar, percebermos porque é que são recomendados determinados tipos de alimentação ou de escolhas em detrimento de outros, porque é que nos devemos, por exemplo, enquanto doentes oncológicos, inibir de consumir determinados alimentos, de forma a que as coisas corram da melhor maneira no nosso tratamento. Em relação à questão de haver ou não receitas milagrosas para a prevenção do cancro, eu esta quase que me atrevo a começar a responder e a dizer que de facto não há uma receita milagrosa, não há algo que nós possamos dizer que vai resultar e que se nós seguirmos poderá ter um desfecho já conhecido. Isto precisamente por aquilo que eu falava há pouco, cada um de nós é um ser individual com as suas especificidades, e, portanto, aquilo que eu ingiro em mim poderá ter determinado tipo de efeito e noutra pessoa poderá ter outro efeito totalmente diferente. De acordo também com aquilo que é a própria atividade física da pessoa, daquilo que é a própria força anímica do indivíduo, de acordo com aquilo que são outras condições físicas que nós, porventura, nem sequer tínhamos propriamente noção, mas que faz com que aquilo com que nós nos alimentemos tenha efeitos diferentes de pessoa para pessoa.
Há outra questão muito importante, que muitas vezes nós associamos, que a alimentação saudável é uma alimentação mais cara do que a outra. E aqui eu acho que cada um de nós, se pensar bem, quando vamos fazer umas compras ao supermercado, aquilo que colocamos no carrinho não terá que ser o mais saudável, não é necessariamente mais caro. Muitas vezes acontece, é precisamente o contrário, que aquilo que nós consideramos que vamos pôr no carrinho, mais uma vez, fruto do nosso stress, fruto do nosso cotidiano, fruto da nossa vida, na nossa vida do dia a dia, optamos muitas vezes por pôr no carrinho coisas que são os alimentos já pré-cozinhados, são coisas que nós nem sempre analisamos com o devido cuidado, mas porque ouvimos dizer que é uma boa solução ou porque somos um bocadinho tentados também por uma força grande da nossa sociedade, que é a própria publicidade, acabamos por colocar no carrinho produtos ditos saudáveis, mas que poderão ser perfeitamente substituídos por outras coisas muito mais naturais, por vezes, que acabam por ser mais baratas. O que me parece também é essencial nós percebermos que uma coisa é aquilo que compramos como sendo o alimento de base, aquilo que vai servir como base para as nossas refeições, e outra coisa é a maneira como nós confeccionamos esses mesmos alimentos. E muitas vezes o que nos falta também é esse know-how, esse conhecimento para sabermos como confeccionar e como confeccionar da forma saudável. E aqui dou um exemplo que muitos de nós poderemos estar já a pensar, que é a questão do uso do azeite. Ele, de facto, é considerado como uma das gorduras saudáveis, mas tem que ser utilizado de forma correta, porque muitas vezes quando o utilizamos de forma incorreta, nomeadamente a altas temperaturas, podemos ter e fazer o inverso e, portanto, fazer com que esta gordura, longe de ser saudável, passe a ser pouco saudável. Em relação aos jovens, e como é que se podem mudar comportamentos? Mais uma vez aqui uma pergunta mais da índole da psicologia, e uma vez que essa é a minha formação de base, será mais fácil para mim também discorrer um pouco sobre este assunto, enquanto esperamos pela doutora Paula, que entretanto teve que reiniciar o computador, a ver se consegue entrar connosco. Aqui, claramente, a publicidade é uma grande força. É muito mais atrativo para o jovem levar determinado tipo de alimentos que supostamente estão na ordem do dia e que supostamente toda a gente, ou todos os pares como eles, da mesma idade, que andam com eles na escola, acabam por comer. Agora temos que fazer um movimento um bocadinho ao contrário. Como tantas outras coisas, nós temos que conseguir redescobrir os alimentos e temos que conseguir fazer deles, efetivamente, mais atrativos para os nossos jovens, para os nossos filhos. Estou aqui a ver algumas mensagens em que o vídeo está com muitos cortes. Eu espero conseguir também resolver essa situação. Vou pedir-vos um pouco de paciência, de facto estamos com algumas dificuldades. Eu vou também fazer uma pausa neste momento. Mas a doutora Paula acabou de chegar. Pelo menos eu já a vejo no meu ecrã, portanto é bom sinal. Espero que vá conseguir entrar em breve. Doutora Paula? Sim, eu estou a ouvir. Olá! Ok, finalmente. É verdade. Agora vamos ver. Não tem mal. Nós já estamos online, penso eu. Eu estou a ver se consigo perceber se já estão a ver assim, doutora Paula. Portanto, eu estive aqui a conversar um bocadinho com quem nos via e fui já dando aqui um pouco um lamiré às questões que nos foram sendo colocadas. Já está no ecrã, exatamente, e se calhar, já me ouviram a mim mais, já tentei um bocadinho fazer então a passagem pelas várias perguntas que a doutora Paula teve acesso também, e acho que a primeira já daria um bocadinho pano para mangas na questão então de o que é uma alimentação saudável e no fundo qual é a relação então desta alimentação com a doença oncológica, quer numa perspectiva de prevenção primária, quer numa perspectiva de, ao longo dos tratamentos e mesmo no pós-tratamento, como é que o doente e o sobrevivente, portanto, também deve ter em atenção esta alimentação. Ok. Então, a alimentação tem um papel importantíssimo na prevenção do cancro. Sabemos que 35% dos cancros, isto são estudos já que datam dos anos 80, Dolly Pett foi dos grandes investigadores
em termos epidemiológicos, que por estudos observacionais conseguiu relacionar o impacto que a alimentação tem no aparecimento de uma série de cancros. E, portanto, existe não alimentos, mas um padrão alimentar ao qual está ligado um fator preventivo. A alimentação saudável para o cancro, no fundo, é uma alimentação saudável que previne uma série de outras doenças, quer metabólicas, quer inflamatórias não transmissíveis, de caráter inflamatório não transmissível, e que será não mais que seguir a dieta mediterrânica. Portanto, o padrão alimentar da dieta mediterrânica, que é uma dieta rica em produtos mais ricos em fibra, mais ricos em antioxidantes, nomeadamente vegetais, ou seja, hortofrutícolas, uma alimentação que tenha uma percentagem maior de peixe em detrimento da carne. No fundo é uma alimentação variada e diversificada. Embora a alimentação para a prevenção do cancro é uma alimentação que será diferente de uma alimentação em fase ativa de doença. Portanto, nós estamos a falar em prevenção. E na prevenção é seguir o modelo da alimentação mediterrânica, cujos alguns dos aspectos já mencionei. Eu penso que não estou a ouvir a doutora Cristiana. Doutora Cristiana? Sim, doutora Paula. Agora ficou sem mim, de repente caí, peço desculpa. Ok. E, entretanto, no que diz respeito a essa alimentação, o que nos vai acontecendo muitas vezes é que há demasiadas ofertas e penso que também para quem nos está a ouvir a dificuldade pode passar um bocadinho por aqui, que é, com tudo o que se vai ouvindo, com todas as ofertas no sentido de esta dieta é melhor do que aquela, para mim que tenho que determinado tipo de condição, esta é melhor que outra, se calhar quero evitar o consumo de proteínas ou devo evitá-lo, ou então é o consumo de hidratos. Como é que uma pessoa, no fundo, se consegue orientar no meio desta panóplia de informação? Com certeza que muitas vezes os seus doentes também o devem questionar em relação a isso. Que conselhos é que nos daria? Sim, sem dúvida. Eu acho que primeiro há muitas pessoas com opinião sobre o assunto da alimentação, porque a alimentação é uma coisa que faz parte da nossa vida, em que todas as pessoas, mais especialistas ou menos especialistas, têm uma opinião a dar. E atualmente nós sofremos muito com influências de pessoas que não têm informação e que determinam determinado tipo de condutas alimentares baseadas em experiências pessoais e baseadas não em ciência. E, portanto, quando nós recomendamos determinado tipo de opções alimentares, no caso da prevenção, temos que ter por base a evidência científica que existe. Então, eu acho que o maior cuidado que se tem que ter é a fonte. E, portanto, existem especialistas específicos que trabalham na área da oncologia, que serão as pessoas mais indicadas para adequar o padrão alimentar desse indivíduo, porque uma das perguntas que as pessoas faziam era se todos nós temos as nossas particularidades, as nossas aversões, as nossas preferências e, portanto, não as devemos ter em conta quando optamos ou podemos manter as nossas convicções e as nossas preferências e fazer igualmente uma alimentação saudável. De uma forma genérica, sim, a não ser que esse padrão seja baseado em mais escolhas alimentares, não é? E há necessidade de se fazerem correções. Mas caso contrário, se essa pessoa, e atualmente já existe muita procura de consulta de nutrição, por motivo de orientação apenas, sem queixas, sem sintomatologia, sem nada que obrigue à avaliação por um técnico com formação nesta área. E, portanto, mesmo dentro da área da nutrição, há pessoas mais capacitadas para o fazer e devem ser essas pessoas a serem consultadas. Portanto, o que eu aconselho, primeiro, é fontes credíveis. Existem várias organizações que emitem pareceres sobre o assunto, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, tem um site e tem um plano, o Plano Nacional de Promoção da Alimentação Saudável,
que é uma fonte muito credível, com informação de grande qualidade e que também aborda a questão das doenças oncológicas. Depois existe também a Liga, não é? Que também tem uma série de conteúdos de grande credibilidade científica. Depois, para quem domina o inglês, existem organizações internacionais como a American Cancer Society, American Institute of Cancer Research, que são entidades muito credíveis que baseiam orientações e comportamentos de escolha alimentar em função da evidência, o que é que existe de credível sobre aquela matéria. E depois isto depende muito da neoplasia. Quando estamos a falar da prevenção, nós queremos evitar o cancro no seu todo, não é? Mas a partir do momento em que a pessoa seja diagnosticada com cancro, existem recomendações específicas para aquele cancro, que não são propriamente iguais às recomendações da prevenção, não é? E, portanto, o cancro tem determinadas particularidades e os tratamentos que, por vezes, nessas fases de tratamento, não é possível ter um padrão saudável a 100%, porque a patologia e os tratamentos não o permitem. Mas, quando estamos a falar na área da prevenção, eu acho que a informação tem que ser encontrada em sites credíveis e junto de profissionais com experiência. Portanto, nos sites dos hospitais tem já alguma informação no separador do serviço de nutrição, por exemplo, e existem também colegas a fazer consulta privada. Portanto, o que a pessoa tem que fazer é procurar o currículo, perceber se de facto aquela pessoa tem experiência na área e se de facto está por dentro daquilo que são as orientações corretas baseadas em evidência científica. Acho que isso é que é o mais importante. Mas, doutora Paula, a verdade é que o doente oncológico tem que ter consciência que, no fundo, é mais específico, digamos assim, o cuidado que deve ter em relação aos alimentos do que uma pessoa, entre aspas, dita normal, sem a doença oncológica, ou não. No fundo, qual é a especificidade grande que a alimentação acaba por ter quando estamos a falar em oncologia? Quando estamos a falar em doente com diagnóstico oncológico? Sim, sim. Bom, tudo vai depender em que fase é que ele se encontra. Por exemplo, se se encontra numa fase inicial, em que foi estadiado, em que está a aguardar uma decisão da equipa multidisciplinar qual é a melhor abordagem terapêutica para esse doente, é importante reabilitá-lo do ponto de vista nutricional, ou seja, entender quais são os déficits que esse indivíduo tem, se são déficits mais proteicos, são déficits mais energéticos e tentar colmatar essas falhas com uma reorganização do seu dia alimentar de forma a enriquecer as preparações culinárias e ir ao encontro das falhas que são encontradas no seu plano alimentar. Se não conseguirmos por essa via, por vezes há necessidade de fazer suplementação, mas essa suplementação deve ser com orientação de um profissional de saúde. Depois, se o doente tem uma definição de estratégia terapêutica, que pode ser combinação de tratamentos, o doente pode ser submetido a cirurgia ou pode ser submetido a um tratamento de quimio ou de radioterapia, e então, nessa fase, terá que seguir as orientações que existem para esse novo estar, não é? E que por vezes obriga à remoção de alguns alimentos, por exemplo, que poderão constituir algum risco nutricional, nomeadamente de contaminação microbiológica. Estou a pensar, por exemplo, um doente que tem uma leucemia, que tem que fazer uma quimioterapia, vai ficar com as defesas muito debilitadas e que terá que, durante essa fase, não comer alguns alimentos que nós defendemos num padrão alimentar saudável e equilibrado, que é comer fruta fresca, comer saladas, legumes crus, que nesta fase não são indicados, está a perceber? Portanto, sim, eu estava aqui a pensar, até porque estou a ver já aqui algumas questões que estão a surgir nos comentários, e temos um comentário que nos diz, por exemplo, que os frutos vermelhos são aconselhados após a cirurgia de adenocarcinoma do reto. E estou aqui a questionar-me, se calhar poderão ser aconselhados a algumas pessoas, mas a outras eventualmente não. Será que podemos assumir esta cirurgia implica este consumo? Não. Isso também causa uma grande angústia em quem não tem acesso a determinado tipo de alimentos que são muito mais caros, porque isso também era uma das questões que as pessoas colocavam, que era se comer saudável é obrigatoriamente comer mais caro. Não obrigatoriamente, não é? Porque as pessoas comem demasiada proteína de origem animal, não é? E de facto essa é uma fonte cara, não é? Dentro do dia alimentar, e por vezes passam à frente de outras fontes igualmente boas e que são preferidas e até de custo mais baixo.
nomeadamente nesta questão dos frutos vermelhos, há uma série de alimentos mitos em volta do cancro. Há aquele conceito dos superalimentos e, portanto, é uma expressão que eu não gosto, porque acho que não existe nenhum superalimento. É uma super dieta, que é a dieta mediterrânica, para quem, ou o padrão alimentar mediterrânico, para quem o pode seguir na totalidade, porque existem algumas situações de tratamento que não permitem temporariamente que se comam alguns alimentos que integram essa dieta, que é considerada de facto a dieta ouro, não é? Património material reconhecido por a Unesco. E, portanto, os frutos vermelhos, para além de serem produtos que muitas das vezes não são de produção local, não são colhidos no seu estado de maturação adequado, têm a pegada ecológica, não é? Muitas vezes são produtos caríssimos e que em determinadas fases do tratamento nem devem ser utilizados, porque são riquíssimos antioxidantes, primeiro porque se comem crus com a pele e que, por exemplo, se um doente vai entrar no esquema de quimioterapia não é recomendado de todo. Por outro lado, se a pessoa exagerar muito nesse consumo, pode consumir uma quantidade exagerada de antioxidantes que poderá até inibir a ação dos tratamentos a que esse doente vai ser submetido. Por isso não existe nenhum alimento específico em concreto. Agora, se falarmos em prevenção, claro que tudo o que há um conceito que é como em inglês eat the rainbow, que é, no fundo é comer colorido, não é? E, portanto, se nós tivermos esta máxima em consideração, conseguimos ir buscar todos os fitoquímicos, vitaminas, oligoelementos que necessitamos e, preferencialmente, seguir também uma das orientações que a dieta mediterrânica nos dá, que é comer os produtos produzidos localmente. Porquê? Porque são consumidos mais próximo da sua fase de produção, colheita e com a maturação adequada, e sabemos que nessa fase é a altura em que os alimentos são mais ricos em antioxidantes naturais que devem entrar na alimentação de uma forma equilibrada e não de uma forma exagerada, só tomar sumo de frutos vermelhos, só comer amoras e framboesas e mirtilos, quer dizer, são muito bons se fizerem parte de um padrão e se forem comidos na época, produzidos localmente e numa fase em que não haja nenhum constrangimento do ponto de vista imunológico, por exemplo. Sim, e quando estamos a falar, por exemplo, em alimentos que possam ser confeccionados, eu estava a falar um pouco sobre isso antes da sua chegada aqui ao webinar, por exemplo, falávamos em dieta mediterrânica e o azeite está também incluído enquanto um dos elementos da roda dos alimentos mediterrânica. E eu dizia justamente isso, que muitas vezes o azeite é de facto considerado saudável, desde que usado com parcimónia e com muito cuidado no que diz respeito à confecção. Entanto, também já houve aqui um comentário no sentido desta perspectiva de que, por vezes, os alimentos podem ser mais ou menos saudáveis, de acordo também com a confecção. Não sei se estamos aqui a fazer a interpretação correta, doutora Paula. Sim, pode. O azeite é gordura de eleição e tem a grande vantagem pelas suas características inatas, não é? Da composição nutricional, do tipo de gordura que tem e também do seu teor de vitamina E, mas também porque tem uma capacidade de se manter estável a uma temperatura relativamente alta, portanto não se transforma. O grande problema das gorduras, não só para o cancro, mas também para as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, é de facto a transformação das gorduras, as gorduras que se transformam por o aquecimento exagerado e que se transformam gorduras à partida que não seriam das mais saudáveis, mas não teriam tantos problemas se não fossem aquecidas a grande temperatura. E isto aqui voltamos novamente à dieta mediterrânica, que nos aconselha a ter uma alimentação simples e métodos de confecção simples, baseados nos cozidos, nos ensopados, nas caldeiradas. Porquê? Porque aliam várias coisas boas. Primeiro, são confecções que são feitas em cru, em que a gordura nunca é submetida a um aquecimento exagerado, portanto nunca se transforma numa gordura menos boa, não é? E por outro lado, nesse caldo ficam minerais, ficam uma série de componentes importantes e muitas das vezes essas preparações são feitas com legumes, com leguminosas e com pouca carne ou com algum peixe, está a perceber? Portanto, até nisso a dieta mediterrânica também nos orienta nos métodos de confecção, portanto, o cozinhar de uma forma simples, lenta e aproveitando ao máximo a qualidade nutricional dos alimentos, a sua qualidade inata.
que se calhar é algo que também esta nova realidade da Covid nos trouxe, não é? Como estamos em casa, para alguns de nós foi possível voltar a esta cozinha um pouco mais simples e mais lenta e voltarmos um pouco às nossas origens. Então, eu penso que é um pouco também essa questão que se coloca. No fundo, estamos a falar de uma alimentação que, se eu fosse perguntar, se calhar aos meus avós, eles iriam recordar-se dessas caldeiradas, no fundo, destas confecções de que agora fala e que eventualmente no nosso cotidiano diário atual se torna menos comum nas nossas cozinhas. Portanto, é um pouquinho deixar as comidas pré-feitas, dizia eu há pouco, né? Quando vamos ao supermercado, às vezes as nossas escolhas são mais caras porque também menos saudáveis. Eu não havia aquela questão do se o comer mais saudável pode ser mais caro, já foi respondendo há pouco, não é? Esta perspectiva, ao escolhermos produtos locais à partida, não estamos a encarecer assim tanto quanto isso a nossa escolha alimentar, mas passa também por percebermos que as hortaliças, os frescos, o local poderá de facto ser barato. Temos aí que tentar redescobrir também a forma de cozinhar estes alimentos. E recuperar a sopa, não é? A sopa é um alimento fantástico que pode funcionar como uma refeição, por exemplo, uma sopa rica e completa, com leguminosas, com vários hortícolas, com vários legumes e uma peça de fruta, é uma excelente refeição para um jantar, porque muitas das pessoas deitam-se cedo e de facto é uma refeição completa, equilibrada, porque se tiver uma boa quantidade de leguminosas e se tiver, por exemplo, alguns cereais que até têm um maior teor de proteína, como por exemplo a quinoa ou bulgur, por exemplo, existe uma série de alimentos que as pessoas não estão habituadas a explorar e baseiam muito a sua alimentação em batata, arroz, massa, carne, pouco peixe, não é? Por exemplo, os ovos também, que é um alimento que durante muitos anos foram preteridos, que têm uma qualidade nutricional muito interessante, que podem ser utilizados. Atualmente, nem do ponto de vista cardiovascular se aconselha uma redução assim muito intensa no seu consumo, não é? Portanto, existem fontes alternativas à proteína, essa sim com uma conotação negativa, como por exemplo a proteína de origem animal, as carnes vermelhas, as carnes processadas, os enchidos, os fumados, que nos trazem vários problemas em termos de cancro. Trazem-nos o problema do fumeiro, traz-nos o problema das gorduras saturadas e traz-nos o problema do sal, não é? Que nós sabemos que um dos grandes problemas do aparecimento do cancro gástrico é o consumo exagerado destes produtos de fumeiro, não é? Dado a concentração destes três fatores. Isso aliado a não comer vegetais, a fumar e a excesso de peso, não é? São um coquetel explosivo para o aparecimento não só de cancro, mas de outro tipo de problemas também de saúde que são atualmente todos nós conhecidos, como a obesidade, a diabetes, a hipertensão e as doenças cardiovasculares. E todos esses comportamentos fazem parte do Código Europeu contra o Cancro, que é justamente também um dos motivos pelos quais nos juntamos nestes webinars. Eu estava a dizer isso justamente no início, estes webinars estão a começar hoje, vão decorrer um por dia durante esta semana, precisamente porque falamos da Semana Europeia contra o Cancro e que é muito também a semana em que se fala e aborda o Código Europeu contra o Cancro, o conjunto de diretivas que fala justamente destas várias opções que aliam o não fumar com a alimentação correta, com a prática de atividade física e pensando também um bocadinho nisto, doutora Paula, é verdade que quem faz atividade física também terá um tipo de exigência alimentar em termos de nutrientes do que quem não a faz, também faz alguma diferença, não? Bem, a maior parte das pessoas praticam um exercício físico com uma intensidade baixa ou moderada que não obriga, para além da hidratação, que essa sim tem que ser reforçada, não é? Por causa da transpiração, não obriga propriamente a um aumento muito considerável do consumo de fontes proteicas, por exemplo, não é? Porque alguém que pratica atividade física 2 vezes ou 3 vezes por semana, como se preconiza, exercício físico, não, porque a atividade no fundo tem um ritmo e impacto menor, não necessita de um reforço considerável da sua ingestão alimentar. E pode de facto recorrer mais, por exemplo, à fruta, porque é rica em vitaminas, em minerais, com a transpiração há muita perda destes componentes e, portanto, do ponto de vista proteico, eu sei que existem algumas práticas desportivas, como o crossfit, não é? Mas isso já são
a atividade física de alto impacto, não é? Essa já, que habitualmente as pessoas, quando têm esse tipo de prática, é diária, várias horas, portanto, essas aí têm que ter o acompanhamento de um especialista da área da nutrição, com foco de desporto e até para o desporto, não é? Porque depois cada desporto tem as suas necessidades. Agora, a prática corrente que se preconiza, por exemplo, de uma atividade física como seja a caminhada, a questão dos 10.000 passos dia, não obriga, para além da hidratação, não obriga a nenhuma particularidade específica de reforço alimentar. Isso também é um mito. E para além disso, quando se faz exercício físico, do ponto de vista de neurotransmissores e de alterações hormonais benéficas que ocorrem no nosso organismo, o apetite até fica mais travado. E para além de travar o apetite, ainda tem também a questão motivacional. Por isso, uma pessoa que está a fazer exercício e que está a notar alterações e transformações benéficas no seu organismo, tem ali uma excelente ajuda para conseguir controlar mais a sua ingestão. Por isso, para além de haver uma formação do apetite do ponto de vista bioquímico, não é? Por a reação que o próprio exercício causa no organismo, tem também o efeito benéfico da motivação para a pessoa ver-se melhor e querer continuar a melhorar, não é? Portanto, só traz benefícios. Só tem coisas positivas. Doutora Paula, esta questão também está aqui a surgir no chat, que nós efetivamente raramente, ou melhor, acontece muitas vezes que fazemos a refeição num dia e, portanto, ou porque já fazemos de propósito para termos depois a sobra para o dia seguinte, ou porque de facto nos enganamos nas quantidades. É saudável guardar no frigorífico estes alimentos para depois poderem ser aquecidos? Há algum tipo de cuidados que devamos ter também? Bom, exato. A preparação antecipada é uma boa prática, não é? Desde que sejam salvaguardados os cuidados adequados, que é, por exemplo, no caso de fazer sopa, a sopa deve ser feita, deve ser arrefecida rapidamente, portanto deve ser transferida para outro recipiente, deve ser arrefecida rapidamente e pode ser feito, por exemplo, na banca, colocando água fria, de forma a que no mais curto espaço de tempo seja colocada num recipiente adequado, de preferência em vidro, ou uma cerâmica específica para contacto com alimentos e guardada no frigorífico. E pode ser consumida em 2, 3 dias e sempre que se come aquela sopa reaquece, não é? Nomeadamente os doentes com cancro, isso também é um mito que têm, porque acham sempre que a comida tem que ser feita fresca e no momento. De facto, num doente que está a fazer quimioterapia e que tem algum risco do ponto de vista de diminuição das defesas, a indicação que nós damos é que a comida, o prato da refeição principal deve ser feito fresco no momento e consumido no momento. Na sopa, desde que a sopa não tenha aliado a uma fonte proteica, por exemplo, ovo ou carne, também poderá ser feita e consumida em 2 dias, desde que se tenha estes cuidados e que se coloque devidamente tapada. Ou então cozinhar e depois arrefecida pôr a congelar e cada vez que precisa aquece aquela sopa. Portanto, não há assim, uma perda muito grande do ponto de vista dos nutrientes que obrigue só esta ressalva para os doentes a fazer quimioterapia, não é? Que a comida, de facto, arroz, batatas, um assado, não deve ser utilizado de um dia para o outro, mas nas restantes pessoas sem problema, não é? Ok, doutora Paula, tem aqui outra pergunta que eu vou ter que ler, porque esta já não consigo fazer a relação imediata, que diz assim: o pH alcalino traz algum benefício? O beber água alcalina é muito ou é mesmo aconselhável? Não, isso também é outro mito. O nosso organismo tem um efeito de tamponamento do nosso pH. Não é? Nós não bebemos água e a água não vai para a corrente sanguínea alterar o pH, porque senão isso será catástrofe total para o equilíbrio do nosso organismo. Portanto, essas correntes vão vingando porque existe por detrás desse princípio da alcalinidade algum fundamento de verdade, que de facto que é benéfico a alcalinização do meio, não é? Onde se encontra o tumor instalado, caso seja um tumor sólido, ou seja, essa alcalinidade não vai ser propícia ao crescimento desse tumor. O que acontece é que a água não passa do nosso tubo digestivo para o leito tumoral, não é? E, portanto, o nosso organismo tem uma forma de tamponar essa alteração de pH, que não vai permitir que isso aconteça e que de facto essa água chegue ao destino que é pretendido. Para além disso, há o problema do sabor da água. Os nossos doentes com problemas oncológicos, muitos deles têm alterações do sabor.
e é uma água que a maior parte dos estudantes não tolera. Houve uma altura em que, de facto, quando saíram essas notícias, a água estava a um preço muito elevado e que, por isso, também acarretava um custo muito maior. E, de facto, o que nós defendemos em contexto de consulta é, se o doente gosta dessa água, poderá continuar a bebê-la, desde que também não veja nenhum inconveniente no seu custo. Que isso seja benéfico para controlar a sua doença oncológica, evitar a progressão da doença. Não há evidência científica que suporte esse pressuposto da bioquímica da acidificação em volta do leite tumoral. Muito bem. Isto é realmente muito importante, como estamos a ver, até mesmo na conversa com a doutora Paula, há muitos mitos, há muita informação e de facto é essencial que nós saibamos escolher a informação correta, porque rapidamente conseguimos levar-nos um bocadinho pelo deslumbramento daquilo que são as novas correntes. Há aqui uma pergunta, doutora Paula, e julgo que tem muito a ver no início da nossa conversa, quando falávamos justamente da especificidade oncológica, e então temos aqui uma das nossas participantes a questionar se existe alguma lista pública, algum local onde se possa encontrar uma lista de nutricionistas com especificidade oncológica. Que eu tenha conhecimento, não. Talvez a ordem dos nutricionistas possa facultar, porque todos nós, para termos prática clínica, temos que estar regulados pela nossa ordem, temos que estar inscritos na ordem, e talvez a ordem consiga facultar essa informação, mas hoje em dia é muito fácil porque consegue. Primeiro deve consultar um nutricionista que tenha o código profissional, não é? E que mencione isso no seu currículo. E na maior parte dos hospitais públicos ou privados, os nutricionistas que trabalham nesses hospitais têm que ter um currículo disponível para consulta. E, portanto, o doente ou o cliente, não é, que pode ser uma pessoa saudável, queira consultar um nutricionista, pode perfeitamente consultar o site, verificar o currículo desse colega e verificar se tem experiência na área, se tem formação extra nessa área, e acho que talvez seja a forma mais fácil de o fazer, não é? Temos agora outra pergunta, também, e voltamos agora aos brócolos. Uhum. E aos antioxidantes e de prevenção ao cancro, se há uma quantidade certa que devamos consumir, ou como há pouco falávamos, se vai depender de caso para caso. É assim, num registro saudável e num registro em que não há alterações da motilidade intestinal, porque há muitas pessoas que têm síndrome de intestino irritável e que não toleram grandes quantidades de legumes escuros, não é? Mas se for alguém sem qualquer tipo de inconveniente para o consumo desses alimentos, pode comer brócolos como qualquer outro vegetal, está a perceber? Nós, em termos de legumes, mas não o deve comer todos os dias, porque também não é saudável comer todos os dias a mesma coisa, por melhor que seja o alimento, não é? Por exemplo, quando eu aconselho os doentes em consulta como fazer a sopa, e tento primeiro perceber como é que as pessoas fazem a sopa, a maior parte das pessoas tenta pôr todos os legumes em todas as sopas que fazem, não é? Estas pessoas muito preocupadas com a alimentação, e eu costumo dizer, é importante que o doente tenha a percepção dos diferentes sabores dos alimentos. E, por exemplo, se esta época for uma época em que o brócolis está muito caro, podemos optar por outros legumes, porque todos os hortícolas, que isso não é um hortícola, de cor escura e com características parecidas com o brócolis, vai-se buscar os mesmos componentes, que não são propriamente são os chamados fitoquímicos, que têm muitas propriedades nutricionais para além dos antioxidantes, que ajudam na regularização do trânsito intestinal, têm efeitos benéficos a vários níveis. E, portanto, não se deve comer brócolis todos os dias, deve-se intercalar e comer os legumes da época, não é? E optar até por os legumes, chegando ao supermercado, ao mercado, onde fizer as suas compras, verifica qual é o legume que tem naquela época, o que está mais acessível, faz a sopa com esse legume. Não há necessidade de fazer sopa com brócolis todos os dias. Muito bem, doutora Paula. Eu estou, entretanto, aqui, vou olhando para si, para as mensagens, a ver se consigo responder a todas. Temos outra participante aqui da nossa webinar, que está a questionar, voltar um bocadinho então àquela prática que já nos disse que é saudável, isto de podemos confeccionar já a pensar também um pouquinho no dia seguinte, mas questiona-nos se estes alimentos podem ser aquecidos no micro-ondas. Assim, o micro-ondas também é outro mito, não é? Que as pessoas acham que o micro-ondas altera o valor e as propriedades nutricionais. Muito pelo contrário,
porque o micro-ondas é uma energia com comprimento de onda diferente que faz vibrar as partículas positivas e negativas, e dessa fricção das partículas do próprio alimento surge o calor. Portanto, é um calor que vem dentro para fora. Qual é que é o risco? O risco do micro-ondas é do aquecimento não ser uniforme. E, por exemplo, num doente que está a fazer quimioterapia, em que nós queremos ter a garantia que aquela sopa, toda ela é aquecida a uma temperatura adequada para permitir um aquecimento adequado de toda a sopa, pode não acontecer se, por exemplo, a pessoa não temporizar o micro-ondas de forma a mexer a sopa a meio, porque pode ficar umas zonas mais quentes e mais frias. Se tiver esse cuidado e se tivermos a garantia que toda a sopa é aquecida de forma homogénea, não haverá problema. Caso contrário, o melhor é aquecer no fogão, que é para termos a garantia que todo o produto é aquecido à mesma temperatura. Agora, em relação à alteração do alimento, não há, muito pelo contrário, até, por exemplo, no micro-ondas dá para fazer arroz em cru, que fica delicioso, é possível cozer alimentos a vapor, que também é fantástico, preserva ao máximo as suas propriedades nutricionais, evita a utilização de sal. Agora, temos que ter o equipamento adequado para trabalhar no micro-ondas, nem todo o material, não é? Porque aí podemos entrar num risco. Há determinado tipo de plásticos e de materiais que não são adequados para serem submetidos a temperaturas elevadas e que pode haver transmissão de partículas dos materiais, dos plásticos, para o alimento. E isso, de facto, é de risco, não é? Portanto, quando falamos em micro-ondas, temos esse cuidado. Por outro lado, por exemplo, em relação ao frango, fazer frango assado no micro-ondas, também acho que para doentes em tratamento oncológico não recomendo, porque poderão haver o frango tem o risco, se não for devidamente confeccionado, de persistir alguma contaminação por salmonela e por isso não podemos correr o risco de alguma parte do frango, como tem também um formato que não é propriamente uniforme, mas zonas ficarem muito cozidas, outras ficarem mal cozidas. Então o frango é melhor ser cozinhado tradicionalmente num forno. Agora, se for uma comida fracionada, com porções mais ou menos homogéneas, à partida o cozimento vai ser feito de uma forma equivalente nas diferentes porções. Muito bem, portanto, mais uma vez a informação tem que ser analisada de diferentes áreas e não é tão linear como sim ou não. Agora depende do que é que estamos a falar, qual é o recipiente que nós usamos, qual é se calhar a potência do próprio micro-ondas. Para Paula, as perguntas vão se sucedendo, o que é bom sinal, temos pessoas interessadas do outro lado das câmaras. Vou já dizer aqui as duas últimas que chegaram, para a doutora Paula poder também ir verificando e pensando um pouquinho na resposta. Uma das nossas participantes eu penso que é uma afirmação, quase uma pergunta, nós já fomos respondendo, mas peço-lhe que também dê aqui alguma resposta. A maioria dos doentes oncológicos não tem qualquer dieta, podem comer tudo. E depois há uma outra participante que nos pergunta se deve ou não pôr batata na sopa. Bem, em relação à primeira, os doentes oncológicos podem comer de tudo? Não é? Porque já vimos que dependendo da fase de tratamento, da patologia e dos sintomas, há uma série de restrições, não é? Portanto, dentro do possível, devemos ter uma alimentação variada e com recurso aos diferentes componentes, sempre tendo como padrão de referência a dieta mediterrânica, mas alguns doentes não poderão fazer. Por exemplo, estou-me a lembrar do caso de um doente que foi operado ao estômago, não é? Numa fase inicial em que foi removido o estômago na totalidade. Nós não recomendamos comer fruta muito ácida, fruta muito fibrosa, legumes escuros, por exemplo, os brócolos, as nabiças, os grelos, essas coisas assim. Não recomendamos a lactose, por exemplo, aconselhamos um leite sem lactose. Portanto, já estamos a ver que existem situações que por vezes são transitórias, por vezes são para toda a vida, não é? Dependendo depois como é que o doente evolui em termos de tolerância, em que não é possível, por constrangimentos da própria patologia ou por constrangimentos do tratamento a que é submetido. Relativamente à segunda questão, a batata na sopa, tudo depende, não é? Se temos um doente num registro normal, de uma alimentação equilibrada, e sabendo nós a grande propensão que as pessoas têm para acumular peso e para gerir mal o seu peso ao longo da sua vida, eu sugeria substituir a batata por outras soluções mais interessantes, do ponto de vista nutricional, como por exemplo as leguminosas, ou por exemplo os tais cereais enriquecidos mais em proteína, como por exemplo a quinoa, por exemplo, seria mais interessante. Só por uma questão de gestão de peso.
Agora imagina que se é uma sopa que até representa a refeição, não é? Que a pessoa depois não vai comer o segundo prato ou o prato principal, como as pessoas costumam designar. Então aí se a sopa levar batata também não é nenhum excesso. Em relação aos doentes oncológicos, tudo depende também. Nós temos doentes oncológicos com problemas na gestão do peso, o cancro da mama, o cancro do cólon. Existem algumas patologias em que os doentes, mesmo durante o tratamento de quimioterapia, aumentam muito peso, ou principalmente nos tratamentos com hormonoterapia. E, portanto, se a gestão do peso é importante para esse doente, é melhor não acrescentar batata e colocar legumes, não é? Menos calóricos e que também dão uma boa consistência à sopa e que fazem com que aquela refeição não fique com uma carga energética tão elevada. Mas, por outro lado, se temos doentes que só baseiam a sua alimentação em sopa, imagina um doente que está com uma sonda, não é? Em que a base da sua refeição é uma sopa. Então aí, essa sopa, pelo contrário, tem que ter muito mais hidratos de carbono que vai funcionar como prato principal. Portanto, mais uma vez, as situações têm que ser vistas caso a caso, não é? Não existe assim uma solução que funcione para todos. Doutora Paula, e se calhar nesta sequência vamos imaginar um doente que esteja a fazer quimioterapia e que esteja com a sua alimentação muito baseada, por exemplo, nas papas Cerelac. Estou aqui também a ver a pergunta. Um utente, isto pode ser feito? Alguém que está a fazer quimioterapia pode comer papa Cerelac? É aconselhável? E se calhar na mesma lógica, diferente, mas na mesma lógica. O consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente o vinho, é aconselhável, não é? Pronto, em relação aos cremes de cereais, e vamos passar para outra, porque há várias marcas, não é, que comercializam. O grande problema dos cereais, dos cremes de cereais, é a sua elevada carga de açúcar, não é? E existem soluções mais interessantes para quem não consegue comer comida corrente e baseia a sua alimentação em sopa, em alguma fruta cozida, em cremes de cereais. Existem atualmente no mercado soluções com menos açúcar e com uma composição vitamínica e mineral mais adequada para o adulto. E, portanto, eu aconselho sempre, em contexto de consulta, a alterar a opção desses cremes de cereais por cremes de cereais que se chamam linha de produtos de alimentação natural adaptada ou alimentação básica adaptada. Portanto, são produtos que a indústria já tem disponível para pessoas que não conseguem comer normalmente, não é? E que têm que basear a alimentação em alimentos cremosos. E, portanto, é evidente que esses produtos são um pouco mais caros, mas também têm uma composição mais adequada às necessidades do adulto, têm menos açúcar e, portanto, acaba por ser uma solução mais interessante. Não quer dizer que uma vez por outra também comer um creme de cereais que seja mau, mas basear a alimentação em cremes de cereais e leite não, porque nós precisamos de maior diversidade alimentar, não é? Isso não é suficiente para nos equilibrar em termos das nossas necessidades. Depois a segunda questão... Era a questão do vinho, doutora Paula. O vinho. As bebidas alcoólicas. Pronto, apesar do vinho fazer parte também da dieta mediterrânica, do padrão alimentar mediterrâneo, consumido com muita moderação, não é? Em questões de cancro, as orientações têm mudado ao longo dos últimos anos. E nomeadamente as recomendações atuais, mesmo para cancro da mama, mudaram muito assim nos últimos 5 anos. E as recomendações são: se não bebe, se não consome, não beba, porque não tem benefício. Portanto, mesmo que consuma pouco e que esse pouco seja baseado num vinho tinto, rico em determinado tipo de componentes, aos quais todos nós reconhecemos as propriedades benéficas, não será motivo que faça com que esse produto seja consumido de uma forma regular e com o objetivo de estimular o apetite, de fazer bem à saúde, não é? Porque alguns doentes chegam-nos à consulta a dizer assim: mas o meu médico disse para eu beber um bocadinho de vinho porque me abre o apetite ou porque me faz bem à saúde. Uma coisa é saber bem. E há determinado tipo de preparações culinárias que de facto tornam-se mais agradáveis acompanhadas com um copo de um bom vinho, não é? Mas em termos de o que a ciência nos diz é que quanto menos melhor, e zero melhor ainda, não é?
Portanto, vinho com efeitos terapêuticos, não. É só para situações excepcionais e para algumas fases, porque, por exemplo, em algumas fases também de tratamento não é indicado o seu consumo, não é? Claro. Continuando agora aqui nos líquidos, duas questões também diferentes. O que dizer neste contexto em relação aos suplementos alimentares líquidos, se fazem sentido, se não fazem? E por outro lado, no que diz respeito ao leite, também foi uma das questões mais faladas nas redes sociais há algum tempo esta parte, se sim ou se não, se ele deve ser consumido ou se deve ser substituído por bebidas vegetais. Não, de todo. Eu sou uma das maiores defensoras do leite, sempre fui, porque acho que o leite é um alimento muito interessante do ponto de vista da sua composição nutricional. É um alimento que é acessível, portanto, permite a quem tem poucos recursos o acesso a um produto com uma composição nutricional muito interessante do ponto de vista da qualidade da sua proteína, do equilíbrio da relação do cálcio e do fósforo, que é mais benéfica para um bom suporte da nossa massa óssea. E é a minha opção e a nossa prática no hospital onde trabalho é de aconselhar a quem o tolera. Pronto. Agora, existem algumas situações em que os doentes não toleram o leite pela sua lactose. Então recomendamos a sua remoção, a remoção da lactose e a substituição por leite sem lactose ou produtos lácteos sem lactose. Mas existe ainda um nicho mais pequenino de doentes e de indivíduos que não fazem bem a digestão da proteína do leite. E então, só nesses casos é que recomendamos o recurso às bebidas vegetais. As bebidas vegetais não são leite. Se formos a comparar, e é importante que as pessoas comecem a defender mais ao fazer as compras e que comparem o rótulo dos alimentos, as informações nutricionais, e se verificarmos algumas bebidas vegetais não têm praticamente proteína. E, portanto, o leite é um alimento que é rico em proteína. E a maior parte dessas bebidas vegetais tem um valor proteico muito, muito baixo. Para além disso, o tipo de cálcio é totalmente diferente da relação que aparece no leite convencional. E ainda tem outro problema que é a quantidade de açúcar, não é? Muito dessas bebidas vegetais têm um teor muito elevado de açúcar. Portanto, essas bebidas vegetais têm o seu lugar para indivíduos que não toleram a lactose e não toleram a proteína do leite. Pronto, em termos de risco, fala-se muito que o leite é um fator de risco para cancro, isso também não é assim uma verdade absoluta. Há uma correlação positiva, ou seja, existe alguma evidência que nos indica que, por exemplo, no cancro da próstata, quantidades excessivas, e não é leite, não é per si, nem cálcio, mas que para além de quanto maior é o consumo, maior é o risco, não é? E, portanto, isto alerta-nos para quando temos um indivíduo de sexo masculino e que verificamos por dia alimentar que está a fazer um consumo muito elevado de leite, ou seja, além daquilo que são as suas necessidades, porque nós temos muitas formas de ir buscar o cálcio e o leite, não é? Os iogurtes, há iogurtes agora enriquecidos, não é? Existe o queijo e, portanto, temos que ver dentro do seu dia alimentar se essa quantidade é excessiva, recomendamos a redução para um nível que seja um nível adequado à sua faixa etária, por exemplo. Por isso, em relação ao leite, é importante que as pessoas não o coloquem de parte. Depois também há muito a questão do leite biológico, ou utilizar um leite que seja um leite normal, corrente. Há pessoas que têm hipersensibilidades cutâneas, em que reagem, quer dizer, a partir do leite ultrapasteurizado não sofre adição de produtos, não é? É submetido a um tratamento térmico que lhe permite uma maior durabilidade, mas talvez para pessoas que sejam mais sensíveis e que tenham essa reação, talvez um leite biológico que é proveniente de gado muito controlado, não é? Que seja uma melhor opção, mas é evidente que isto não se deve recomendar a todas as pessoas, até porque o leite biológico é muito mais caro, não é? Tem um sabor mais agradável, mas não é necessário tomar leite biológico. É essa questão que se falava há pouco, saudável é mais caro obrigatoriamente? Não é? Podemos ir com leite que não é biológico e acaba por ser um produto mais acessível do ponto de vista financeiro.
Para Paula, agora pensando num grupo muito específico que é o das crianças, porque também há crianças doentes oncológicas, como nós sabemos, e elas, apesar de serem doentes, continuam a ser crianças e, portanto, eu imagino que também na sua prática diária se depare com os desejos das crianças, que são desejos normais, seja pelas bolachas, seja por aquilo que normalmente eles comem e que gostam de comer, sejam as salsichas, sejam aquelas soluções mais já pré-feitas. Como é que se faz este balanço? Porque eu imagino que seja necessário, por um lado, que estas crianças se alimentem e que, portanto, às vezes é preciso ceder a estes desejos que elas possam ter, mas, por outro lado, também é preciso assegurar esta saúde alimentar. Como é que se faz este exercício? Como é que os pais que porventura nos estejam aqui a ouvir poderão também ajudar o próprio serviço de nutrição? Bem, é um desafio enorme. Nós temos a sorte no nosso hospital de termos uma nutricionista que trabalha essa área muitíssimo bem e que consegue aqui negociar, entre aspas, entre pais e crianças, envolve sempre a criança na decisão e explica o porquê de determinado tipo de práticas alimentares não serem adequadas para o dia-a-dia. É evidente que o que se passa no hospital e o que se passa em casa são contextos diferentes, não é? Em contexto hospitalar, por melhor que sejam as condições e as facilidades que o hospital possa permitir-nos, apesar de terem o pai ou a mãe ou o cuidador que seja definido próximo, nunca é a mesma coisa de comer em casa, que a refeição é feita no momento, que tem outro sabor e que tem até outro valor do ponto de vista cultural, não é? Porque tem aqueles temperos e aqueles componentes que a família está habituada. E portanto, acho que o falar com as crianças, desde muito pequeninas, é importante. Depois a prática de que é a nossa prática corrente lá no hospital, que quando entra uma criança de novo, o nutricionista fala com a mãe, fala com a criança e explica que durante aquela fase de tratamento há alguns alimentos que não podem entrar porque são de risco e que lhe podem agravar a sua situação clínica ou algumas das queixas que apresente. Mas muitas das crianças estão internadas muito tempo, não é? E fazem o seu desenvolvimento internadas, não é? Também não se pode permitir apenas... portanto, tem que haver aqui um balanço, não é? Se por um lado queremos que as crianças comam, também não nos interessa que elas comam só qualquer coisa, não é? E tentar, dentro dos alimentos, escolher aqueles de melhor qualidade nutricional. Não é eliminar por completo as bolachas nem os biscoitos, mas, por exemplo, optar por uns que não tenham tanta carga de açúcar, tanta carga que não tenha gorduras hidrogenadas, está a perceber que não sejam tão prejudiciais, não é? E, por exemplo, se as crianças não estão habituadas a comer sopa, tentar implementar essa prática. Se as crianças não estão habituadas a comer fruta, tentar que a fruta entre, nem que não seja de uma forma disfarçada, com alguma sobremesa de gelatina que leve no meio fruta, tem que ter assim algumas estratégias. É evidente que o hospital, por vezes, permite coisas que depois no dia-a-dia não serão as mais convenientes, não é? Porque a criança está num stress maior, não é? E, portanto, não é a altura de fazer propriamente educação alimentar, mas é importante, quando a criança vai ter alta, que se perceba que agora as coisas têm que ser um pouco diferentes, não é? E se ele quer recuperar e se quer melhorar o seu estado nutricional, e por exemplo nas crianças há muito também o problema da obesidade, não é? Por causa de alguns tratamentos obrigarem a toma de muita medicação que aumenta imenso o apetite e a retenção de líquidos, como os corticoides, e por isso a gestão de peso também é uma grande preocupação. E por isso, habitualmente, esses alimentos de má qualidade têm que ser ingeridos a menor vezes possível, mas com algumas exceções. Por exemplo, no dia da criança, só para saber, nós vamos dar um chocolatinho a cada criança internada, mas é um chocolate que não é daqueles que têm mais recheio, está a perceber? Pronto, as exceções existem, mas não deve ser o dia-a-dia, não deve ser a rotina. Mas exige uma dedicação muito grande e uma negociação muito grande com as crianças e com os cuidadores. Eu acho que acima de tudo é um bocadinho essa a mensagem principal, não é? Porque claro que estamos aqui a falar daquilo que é o mais saudável, mas uma vez no hospital e quando estamos a falar do grupo específico das crianças, de facto, é como diz, não será a melhor altura para estarmos a fazer uma educação alimentar, nós temos que gerir os stresses delas, a dor delas, não é? E portanto temos também que as compensar de alguma maneira. Acho que acima de tudo perceber um pouquinho este equilíbrio, que é tanto para as crianças como para os adultos, mas que nelas se vê muito mais.
Doutora Paula, a hora já vai longa, eu acho que estamos justamente a fazer mais ou menos uma hora do início do webinar, quando eu comecei a tentar que os nossos ouvintes não se afastassem, e portanto eu tenho que agradecer a todos que ficaram connosco até ao fim, tenho que lhe agradecer a si pela disponibilidade e pela amabilidade que teve em estar connosco este bocadinho e responder-nos a estas coisas. Nós temos ainda algumas perguntas, eu penso que algumas já foram respondidas. Uma tem a ver com a questão se um doente ostomizado pode comer tudo, mas a doutora Paula já foi dizendo que vai depender de caso para caso, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. À partida não, porque tem logo o constrangimento de determinados alimentos muito fermentescíveis, como por exemplo as leguminosas e alimentos muito fibrosos, vão aumentar muito a flatulência, não é? E vão causar muito desconforto. E para além disso podem aumentar o débito de fezes, não é? Que depois dá muito desconforto e que o doente perde muito a sua qualidade de vida. É evidente que as restrições numa fase inicial são maiores e depois vamos ter que ir testando a introdução de alguns vegetais, algumas frutas mais estimulantes e, portanto, é tudo um caminho que se tem que ir fazendo, não é? Mas, à partida, nunca poderá ter assim uma alimentação tão rica em determinado tipo de alimentos que são muito saudáveis, mas que para aquela situação em concreto não são indicados. E mais uma vez a importância do apoio do nutricionista sempre neste processo. Há aqui uma pergunta que eu sei que nós não falamos, tem a ver com o tipo de manteigas que um utente oncológico deve efetuar, deve mais consumir, acho que é consumir. Bem, a manteiga não será a melhor solução, não é? Porque a manteiga é uma gordura saturada e pronto, e há muito aquele mito da manteiga ghee, que é manteiga purificada e pronto. O melhor mesmo é o azeite, e o azeite pode-se pôr nas torradas, não é? Como faziam os nossos avós, quem tem avós como eu do Alto Douro, era muito hábito fazer essas torradas num bom pão, mistura e barradas a azeite. Portanto, os espanhóis ainda têm essa prática, então azeite e tomate ainda melhor, não é? Que vamos buscar ali uma quantidade de componentes interessantes, mas também não vamos agora dizer que nunca se pode comer manteiga, não é? Pode-se comer manteiga pontualmente, em pequenas quantidades, em quantidades moderadas, mas o melhor será mesmo optar pelo azeite, que é uma alternativa mais interessante. Muito bem, doutora Paula. É como lhe digo, eu estou aqui a olhar para as perguntas. Tenho outra pergunta sobre a bebida de arroz ou avelã, mas a doutora Paula já falou sobre isto quando abordou a questão do leite, não é? Sim. Sempre, idealmente, o leite e, em caso de intolerâncias, poder ir um bocadinho por estas bebidas. Não, só em relação a isso, eu acho que nós temos que cada vez mais trabalhar a literacia das pessoas, a literacia nutricional. E, portanto, existem uma série de informação credível, nomeadamente no site da DGS, há um blog que é o Nutrimento, que é um blog excelente. A Ordem dos Nutricionistas também tem muitos conteúdos que são acessíveis a qualquer pessoa que queira entrar no site. A Associação Portuguesa de Nutrição também. Portanto, existem fontes muito credíveis em português que podem ser consultadas, que têm e-books que podem ser consultados e que podem dar ideias. E há alguns que explicam em concreto como analisar. Há um descodificador de rótulos que a DGS criou, que é interessantíssimo, que dá para andar com aquilo no telemóvel e tentar perceber o que é que se tem que ver num rótulo para perceber se aquele produto é interessante do ponto de vista nutricional ou se é um produto que não deve de entrar assim corriqueiramente na nossa alimentação. E, portanto, analisando os rótulos, a ideia dessas bebidas vegetais alternativas é analisar os rótulos e perceber que o teor proteico tem que ser o mais alto possível, mais próximo do leite. O açúcar baixo, não ter açúcar de adição e ver a quantidade de cálcio, está a perceber? Se a pessoa comparar, consegue fazer a escolha mais adequada. Muito bem, doutora Paula. Acho que estamos a chegar ao nosso fim, até porque estamos a chegar já perto da hora de jantar e com certeza que a falar de alimentação nos vamos lembrando também disso. Queria-lhe agradecer mais uma vez a sua amabilidade e disponibilidade desde o primeiro momento. Queria agradecer a todos que estiveram connosco e relembrar que, como houve aqui alguns percalços no início da nossa transmissão, mas que o vídeo vai ficar gravado e, portanto, podem depois recuperar toda a informação que foi sendo dada, mesmo quem só chegou a meio pode andar para trás e ver também o que vai acontecendo. Relembrar que amanhã voltamos a estar cá às 6h30 com o Dr. Fernando Ribas e falar agora já mais de cancro de pele
e não deixando um bocadinho já a alimentação, mas ainda vamos falar um bocadinho de vitamina D, portanto também chegamos um bocadinho à alimentação. E porque também já falamos desta questão da alimentação que se associa à obesidade e à necessidade de combater a obesidade, recordar a todos vocês que no final desta Semana Europeia contra o Cancro, a Liga vai promover no dia 31 uma corrida para a vida. Nós estamos neste momento também já a receber, ou ainda a receber inscrições para a corrida para a vida, que é virtual, mas que em todos nós podemos participar, desde nossas casas, correndo, saltando, fazendo um pouco de exercício que seja, nem que seja eventualmente a dar a ferro, que eu também já ouvi dizer que é uma atividade física, portanto, todos nós podemos participar. O site está aqui também já partilhado, corridaparavida.pt, portanto convido todos, aqueles que ainda não foram, a entrarem no site, perceberem como é que funciona, perceberem a dinâmica. Realço para que se algum de vocês tiver alguma dificuldade na inscrição, pode sempre contactar connosco, porque estamos disponíveis, mesmo não só online, como a Vera está neste momento a mostrar, mas também por telefone. A inscrição é desta forma que nos estamos aqui a ver, sendo que para participar, e porque também é uma corrida de angariação de fundos, a pessoa pode dar um donativo no valor que entender que pode e que neste momento está disponível para tal. Portanto, esperamos poder também contar convosco nesta corrida, porque no fundo nós estamos todos a tentar chegar à mesma meta, que é um mundo mais saudável, um mundo com menos cancro, um mundo mais informado. E só a doutora Paula, em jeito de fecho deste webinar, se nos podia dar só um conselho, um para as pessoas doentes e um para as pessoas menos doentes, porque se calhar nenhum de nós é totalmente saudável, mas no que diz respeito à alimentação, então pedir-lhe estes dois conselhos. Então, para quem ainda não é doente, não é? Fazer tudo que esteja ao seu alcance para evitar de ficar doente, e do qual inclui-se a alteração do seu padrão alimentar, se não for saudável, e a prática regular de atividade física. Em relação a quem já é doente, estar muito atento aos sinais que possa apresentar e que possam, de certa forma, alterar o seu estado nutricional. E portanto, estar muito atento às alterações de peso, alterações recentes de peso, alterações na sua capacidade física para fazer as atividades do dia-a-dia e sintomas que possam ter impacto na sua alimentação. E se de facto apresentar alguma destas queixas, pedir ao seu médico que o segue, que o encaminhe para uma consulta de nutrição. Muito obrigada, doutora Paula, mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram connosco e amanhã espero contar novamente convosco. Muito obrigada, uma boa noite e um bom jantar, com muita saúde. Obrigada, igualmente. Obrigada.